Paz do Senhor, meus irmãos do grupo da Bíblia, estamos no dia 69 da leitura do Novo Testamento em 90 dias. E hoje, como esse dia é a leitura de toda a epístola aos Gálatas, não dá para a gente fazer aqui uma análise capítulo por capítulo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então a gente vai passar apenas uma visão geral desta epístola, da carta de Paulo aos Gálatas. Essa epístola é um dos livros que compõem o Novo Testamento e faz parte de uma das 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Nesse comentário daremos apenas um panorama, da carta aos Gálatas, conhecendo o contexto histórico, o propósito e as características da epístola. O autor da carta aos Gálatas é o apóstolo Paulo. Isso historicamente sempre foi aceito. O estilo literário e a teologia empregadas na epístola não deixam dúvidas que Paulo foi o autor dessa epístola. Também vale dizer que nos primeiros versículos da epístola já encontramos uma declaração de autoria do próprio Paulo, além de sua menção a um grupo de pessoas que o acompanhava na ocasião em que a carta foi escrita, conforme a gente pode ler em Gálatas capítulo 1, versículo 1 e 2. Data e contexto histórico da carta aos Gálatas. Existe uma grande dificuldade em determinar a data em que a carta aos Gálatas foi escrita. Isso porque também há uma dificuldade considerável em estabelecer os destinatários da carta. É bastante claro que Paulo escreveu aos Gálatas. Capítulo 1, versículo 2 e o capítulo 3, versículo 1 menciona isso. Porém, não sabemos exatamente a quais Gálatas Paulo estava se referindo, se aos Gálatas do Sul ou aos Gálatas do Norte. Ele poderia estar escrevendo a toda a comunidade cristã da província da Galácia, ou especificamente ao povo celta que habitava o norte da Galácia e que eram conhecidos como Gálatas. Se considerarmos a primeira sugestão, a melhor data seria entre 48 e 49 depois de Cristo, após sua primeira viagem missionária. Lembrando também que em sua primeira e segunda viagens missionárias, Paulo visitou as cidades do sul da Galácia, sendo elas Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. Se essa data estiver correta, então a carta aos Gálatas pode ter sido o escrito mais antigo que o apóstolo Paulo escreveu. Caso o apóstolo tenha escrito a epístola aos Gálatas do Norte, então provavelmente isso ocorreu em uma data próxima à sua terceira viagem missionária, quando passou pela região da Galácia e da Frígia, Atos 18, 23. A maioria dos estudiosos que defendem uma boa parte dos estudiosos que defendem essa possibilidade acredita que o apóstolo tenha escrito a epístola durante o período de 2 anos que esteve em Éfeso, Atos 19, ou durante o período de viagem pela Macedônia rumo à Grécia, Atos 20. Logo, a epístola teria sido escrita entre 54 e 55. Com base em toda a dificuldade apresentada, o mais correto é estabelecer um período entre 49 e 55 depois de Cristo, a qual certamente a epístola foi escrita. Propósito e características da carta aos Gálatas. Sabemos que foi o apóstolo Paulo quem fundou as igrejas da Galácia. Todavia, logo depois dos Gálatas terem recebido o verdadeiro evangelho que havia sido pregado pelo apóstolo, surgiram pessoas que começaram a se levantar contra o ministério de Paulo, Gálatas capítulo 4, versículo 17, e também a pregar um outro evangelho completamente distorcido do que tinha sido ensinado, Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 7. Basicamente, esse falso evangelho que estava sendo pregado ensinava que os gentios que se tornavam cristãos deveriam seguir as tradições judaicas e praticar as obras da lei, por isso influenciaria diretamente no processo da salvação, Gálatas capítulo 6, versículo 12. Assim, esses falsos mestres ensinavam aos Gálatas
que a fé em Cristo não era suficiente, mas eles também deveriam praticar a circuncisão. Gálatas capítulo 2, versículo 3 a 5, capítulo 5, versículo 2, 6 e 11, Gálatas capítulo 6, versículo 12 a 15. Uma das principais táticas dessas pessoas era atacar pessoalmente o apóstolo Paulo. A defesa feita pelo apóstolo Paulo no decorrer da epístola aos Gálatas nos ajuda a entender um pouco o tipo de artimanha que esses indivíduos estavam utilizando. Em Gálatas capítulo 2, versículo 1 a 10, Paulo fala de sua relação com os apóstolos de Jerusalém, os líderes da igreja primitiva, destacando sua autoridade apostólica e legitimidade do evangelho que ele anunciava. Talvez com isso ele estivesse respondendo a algum tipo de acusação que afirmava que de alguma forma ele era insubordinado e agia por conta própria, sem autorização dos anciãos da igreja. É possível também que tenham acusado o apóstolo Paulo de ter mudado de ideia quanto ao seu parecer com relação aos gentios que se tornavam cristãos. Capítulo 5, versículo 11. Mas depois mudou o seu discurso para poder atrair mais facilmente os gentios. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Sobre isso, o próprio apóstolo Paulo deixou bem claro que sua mudança de pensamento aconteceu em decorrência de uma revelação divina recebida diretamente de Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 11 até o 24. Infelizmente, como toda heresia, rapidamente esse falso evangelho começou a se alastrar entre os Gálatas, fazendo com que eles abraçassem o falso ensino, questionassem a autoridade de Paulo e iniciassem um processo de deserção do verdadeiro evangelho. Essa era a situação dos Gálatas quando o apóstolo escreveu essa epístola, Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 7, onde vários crentes queriam estar sob o jugo da lei e ser principalmente circuncidados, Gálatas capítulo 4, versículo 21, conferindo aí com Gálatas capítulo 5, versículo 1. O resultado foi uma série de conflitos e dissensões na comunidade cristã da Galácia, Gálatas capítulo 5, versículo 15, Gálatas capítulo 6, versículo 3 até o 5. Logo, o principal propósito de Paulo ao escrever a carta aos Gálatas foi expor a verdade sobre o Evangelho, mostrando a suficiência da obra de Cristo e ensinando que a salvação vem pela fé no Senhor Jesus. Gálatas capítulo 2, versículos 5 e 14. Na epístola aos Gálatas, Paulo foi enfático ao afirmar que a salvação é um dom gratuito de Deus, que todo o processo pertence a Ele, isto é, não há participação ativa do ser humano no processo da salvação. Isso tudo se resume na graça de Deus e não no merecimento do homem. Capítulo 1, versículo 3, 6 e 15, capítulo 2, versículo 19 e 21, capítulo 6, versículo 18, que apenas pode receber a salvação pela fé e não por obras, capítulo 2, versículo 15 e 16. O apóstolo também demonstrou toda a sua indignação ao explicar que aqueles agitadores negavam completamente os pontos principais do verdadeiro evangelho de Cristo, capítulo 3, versículo 1, capítulo 5, versículo 12. Também alertou que o novo ensino transmitido por eles corrompia o evangelho genuíno e precisava ser combatido a todo custo, capítulo 1, versículo 8. Na carta aos Gálatas, Paulo pregou sobre a obra redentora de Cristo na cruz, onde o Senhor carregou sobre si a maldição da lei que estava sobre nós, nos libertando do pecado e da morte, capítulo 3, versículo 13, capítulo 6, versículo 14, nos vestindo com sua justiça, capítulo 3, versículo 26 e 27, nos unindo a Ele e fazendo-nos novas criaturas, nos dando o direito de adoção de filhos, capítulo 4, versículo 4 e 5, capítulo 6, versículo 15. O apóstolo também apontou para a verdade que é o Espírito Santo que nos capacita a vivermos de uma forma que agrada a Deus. Capítulo 5, versículo 16 até o 25. A gente passa a apresentar aqui agora um esboço da carta aos Gálatas. Do capítulo 1, versículo 1 até o 5, nós temos as saudações iniciais.
Há aqui um pequeno prefácio onde Paulo se identifica como apóstolo de Jesus e saúda seus leitores. No capítulo 1, do versículo 6 até o 10, nós temos a descrição do problema. Paulo denuncia o falso evangelho que surgiu na Galácia, o qual exigia dos cristãos gentios a prática de costumes judaicos, como circuncisão, para que a salvação fosse efetuada num tipo de salvação por obras, um ensino completamente contrário à doutrina da justificação pela fé. Do capítulo 1, versículo 11 até o capítulo 2, versículo 21, nós temos a autenticação e relatos históricos. Paulo demonstra a autoridade de seu apostolado, enfatizando que ele recebeu a mensagem do Evangelho diretamente de Cristo. Nessa sessão, Paulo fala sobre o seu chamado, capítulo 1, versículo 1 até capítulo 11, capítulo 1, versículo 11 até o 17, sobre os líderes da igreja em Jerusalém, capítulo 1, versículo 18 até o capítulo 2, versículo 10, e sobre o conflito com o apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 11 até o 21. O quarto tópico aqui do esboço da Epístola aos Gálatas está do capítulo 3, versículo 1 até o capítulo 4, versículo 31, que são as provas teológicas da justificação pela fé. Paulo expôs diversos argumentos teológicos para explicar que a salvação pela fé é a verdadeira mensagem do Evangelho de Cristo. Nessa sessão, Paulo usou principalmente o registro sobre a fé de Abraão presente no Antigo Testamento. A quinta sessão, ou quinto ponto aqui do esboço da carta aos Gálatas, vai do capítulo 5, versículo 1 até o capítulo 6, versículo 10, que são as exortações práticas. Paulo fala sobre a liberdade em Cristo e o poder do Espírito Santo que nos capacita a viver do modo que agrada a Deus sem confiarmos na carne. Ele também fala sobre as bênçãos que alcançam aqueles que vivem pela fé e o julgamento divino que aguarda os que se desviam do evangelho genuíno. E do capítulo 6, versículo 11 até o 18, nós temos aqui a conclusão da carta aos Gálatas. O apóstolo faz uma advertência final, resumindo a sua carta, e também faz uma saudação final. Termina aqui o nosso comentário na Epístola de Paulo aos Gálatas, e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.